Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro. E hoje é dia da gente fazer o balanço do que eu li e do que eu não li dos meus 30 livros antes dos 30 anos. Já faz aí mais ou menos uns 4 meses que eu entrei aí pra casa dos 30, né? Fiz meus 30 anos, 30 a idade do sucesso, pelo menos é o que a gente sempre espera, né? E eu não cheguei aqui a vir falar com vocês sobre o que eu já tinha lido. Eu nem lembro se eu cheguei a fazer um vídeo no meio do caminho falando como estava indo, mas enfim. Mais ou menos 1 ano e meio antes de eu fazer 30 anos, eu decidi fazer uma lista de 30 livros para ler antes de fazer 30 anos. Como eu sou meio sonhadora, coloquei uns calhamaços, mas eu achei que foi justo porque tem livros aqui olhando, tem livros de 100 páginas até 1500 páginas meio que ali equilibrado. Então foi uma lista para me desafiar. Eu escolhi colocar 30 clássicos, então era mais com essa pegada. Na época eu estava bem, acho que o meu ritmo de leitura estava um pouco mais alto do que está hoje em dia. Não tanto, mas um pouco mais alto. E era realmente uma lista para eu me desafiar a ler livros que, claro, que se você for escolher livros de conforto, né, livros de romance, de o próprio King na minha vida, os thrillerzinhos vão ser bem mais rápido, né, um thriller de 300 páginas que você lê assim. Então, justamente eu decidi fazer essa lista pra fazer uma coisa um pouco mais desafiadora. Eu achei que foi um rolê que deu certo, porque, tá, teve 1 ou 2 aqui que eu li um pouco depois de fazer 30, no começo desse ano, mas eu acho que ainda conta. Eu acabei lendo 17 livros dos 30, então pra mim acho que funcionou legal. O resto são livros que ainda estão na minha estante e eventualmente vão ser lidos e eu acho que cumpriu o seu propósito. Então vou tentar falar um pouco rápido sobre os que eu li e daí eu cito aqui com vocês quais que ficaram faltando. Vamos lá. A lista que eu tenho aqui não está em ordem que eu li, na verdade eu fiz uma lista meio que decrescente dos maiores para os menores para eu me achar, eu olhar, bater o olho qual que eu queria ler no momento. Então eu vou citar do maior para o menor do que eu li, mas não tem motivo nenhum, só porque a lista tá aqui, tá mais fácil. O primeiro deles é David Copperfield, do Charles Dickens, que foi uma leitura maravilhosa, com suas 1100 páginas nessa edição que eu tenho da Penguin. É uma leitura que foi maravilhosa, se eu não me engano foi meu favorito do ano passado, ou do retrasado, foi do ano passado, e foi uma leitura maravilhosa. Charles Dickens sempre é uma experiência muito complexa. Eu já tinha lido dele antes Oliver Twist, que foi uma leitura boa, mas foi bem mais difícil e bem mais pesada. O David Copperfield também é uma história bem complicada. Ele é um menino que você acompanha ele crescendo, passando por diversos momentos dramáticos e tristes da vida dele, e injustos também, mas que é aquela coisa, você tá acompanhando um personagem por 1000 páginas, não tem como você não se afeiçoar com ele, não tem como você amar a jornada. Os livros do Dickens, eles são muito mais sobre a jornada do que sobre o que acontece no final, os plot twists, porque acontece muita coisa. E se tornou um dos favoritos da vida, com certeza. É um livro que eu quero fazer a releitura, porque ele é muito gostoso de você acompanhar e, sabe, estar junto com o David. Então, sucesso total. O segundo que está na lista é Os Buddenbrooks, que é do Thomas Mann, que é uma história de uma família e que vai estar, digamos, acho que tem um subtítulo, se eu não me engano, A Decadência de uma Família, algo assim. Então a gente tem uma família muito rica, bem estabilizada, e a coisa começa a degringolar conforme os anos vão passando e as gerações vão mudando, tomando conta ali dessa família, desses negócios. Foi uma leitura que eu gostei muito para conhecer a escrita do Thomas Mann, mas não foi uma coisa que eu me afeiçoei muito com os personagens, tem aquela pegada meio diferente, eu não sei. A literatura alemã, o pouco que eu tive contato, ela causa um pouco de estranheza comigo, e acho que ainda mais por ser um pouco mais, digamos, de época, né, esse livro. Mas com certeza quero ler muito mais coisas do Thomas Mann, dar mais chance, né, principalmente acho que a Montanha Mágica vai ser minha próxima leitura dele, quando eu tiver coragem de encarar. Mas enfim, valeu a experiência, mas não foi um super favorito. Na sequência eu li A Moradora de Windfell Hall, da Anne Brontë, que amei, não tem como. As irmãs Brontë, elas têm meu coração, não tem jeito, eu amo todas. Inclusive preciso fazer uma releitura de O Morro dos Ventos Uivantes, mas coisa secundária, nada a ver com o assunto. Mas enfim, A Inquilina de Windfell Hall é muito legal, foi o primeiro livro da Anne que eu li, se não me engano ela tem mais um, Agnes Grey, eu acho.
Mas é muito interessante a história de uma mulher que ela aparece ali no vilarejo, né? Só ela e o filho. E a gente vai descobrir então o que, que aconteceu com essa história. O cara se apaixona por ela não quer se apaixonar pelo cara, mas com aquela pegada, claro, antiga, né? Não é um livro romântico. Ele é um livro bem mais drama do que romântico, obviamente. Mas é muito legal quando vocês descobrem o plot do porquê ela tá ali, todas as nuances que giram em torno dessa história da mulher sozinha naquela época. É muito bom, é muito... Ai, eu não sei nem o que dizer. Essa pegada de livros antigos que você lê talvez cause estranheza, porque a gente espera coisas mais modernas e não tem. Mas é que tudo que tá no subtexto, tudo que tá ali escondido, todas as críticas da sociedade, é muito demais. É muito sensacional. E eu adorei. A Moradora de Waterfall entrou aí pro meu hall dos favoritos. Outro que ficou extremamente bem colocado no minha lista do ano passado, dos melhores do ano passado, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que, ai, perfeita, eu já sou apaixonada pela escrita dela, só li um livro, já me ganhou. Essa história é muito legal, a gente vai acompanhar ali uma família ao longo dos anos, é muito legal porque a sinopse não é muita coisa, tá? Mas tem características fantásticas, né? Tem o realismo mágico ali que dentro dessa história, porque a família tem pessoas que têm poder e tal, e a gente vai vendo as gerações passando dessa família que meio que vem meio que do nada, assim, vai construindo, né, a sua riqueza, enfim, e cada pessoa tem sua particularidade dentro da história. É muito legal, é muito da hora. Tem mais uma pegada também histórica e cultural ali do Chile, né, o momento que o Chile estava passando ali, de toda, enfim, a ditadura e tudo que aconteceu ali. E é muito bom mesmo. Eu já sou apaixonada pela Isabel. Tenho mais 2 livros dela aqui na estante, já tem mais uns 2, 3 que eu já tá na fila pra comprar, porque é isso, né? Eu gosto de um livro, eu já vou comprando tudo, sou assim mesmo. Mas enfim, esse, olha, muito bom. Outro aqui que eu sou extremamente cadelinha, não tem como, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse foi o primeiro livro que eu li do Gabo e acho que tinha que ser ele, porque é o mais famoso e, se eu não me engano, também foi ele que foi lançado quando ele ganhou o Prêmio Nobel. E outro, a mesma pegada que eu digo da Isabel Allende, no sentido de você acompanhar uma família por muito tempo, várias gerações, com realismo mágico também, né? Alguns poderes, algumas coisas que são diferentes na história, que fogem à nossa vida cotidiana. Mas sensacional, muito bom. A história, cada personagem, como você se afeiçoa, é uma confusão sem fim, o nome das pessoas e o que acontece. Esse aqui é mais focado, digamos, no interior, assim, interiorzão, então um vilarejinho ali que meio que não escondido no meio do nada, na Colômbia, né, no caso do Gabriel. Maravilhoso, muito interessante. E é isso, é sobre passar o tempo, é sobre você acompanhar essa família, não é sobre aonde chegamos, não é plot twists, é personagem, puramente personagem por personagem. Então, adoro. Já li outro livro dele, já aqui nesse começo de ano, porque eu fiquei apaixonada e provavelmente já vou engatar outros, porque... perfeito. O próximo é As Aventuras de Sherlock Holmes, que eu estou lendo os livros do Sherlock Holmes meio que em ordem que foi lançado cronologicamente, mas mais para acompanhar a vida do personagem mesmo. E o último que eu li, acho que foi até esse, As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu comecei o Cão dos Baskerville, mas não andou muito. Mas essa história é muito legal. Essa aqui a gente vai ter, então, várias mini histórias do Sherlock Holmes, que é bem legal de acompanhar. Eu acho que, pra mim, eu não sou uma pessoa exatamente apaixonada por contos. Não me incomodo, mas não sou super apaixonada. Mas acho que pro Sherlock funciona muito bem, porque pequenas histórias, assim, você lê uma historiazinha, a coisa acontece, se conclui. Claro, tem o desafio de não ficar tudo muito fácil, tudo muito, né? Porque às vezes acontece resolve super obviamente, porque afinal é um conto, tem poucas páginas pra trabalhar. Mas pra mim funciona muito bem pegar uma história, ler de cabo a rabo, então é uma história que te prende rapidinho, você se envolve, então acho que foi um livro que foi bem legal de ler. Na sequência, o polêmico Lolita, do Nabokov, Vladimir Nabokov, né, que foi uma experiência a par muito diferente, eu acho que uma das experiências mais únicas que eu tive lendo livros. Aqui a gente vai ter a história de um cara que ele se apaixonou, um cara de 40 anos se apaixonou por uma menina de 12 anos, né, um pedófilo, e é extremamente horroroso ler sobre isso. É muito ruim, é muito difícil de você ver, porque a gente tá vendo o ponto de vista dele, então extremamente perturbado, senhor Nabokov, mas
é muito interessante. Eu gosto de livros que me tiram da zona de conforto, eu gosto de livros que me confrontam como pessoa, como ser da sociedade, então, e eu gosto de sempre tentar ficar imparcial no sentido de, na cabeça de um pedófilo, o que ele pensa, o que ele sente faz sentido. Então, é errado, a sociedade reprime e deve reprimir, mas dentro da cabeça da pessoa é assim, entendeu? Então, eu gosto muito desses livros que me tiram da zona de conforto. E Lolita, nossa, se o pouco de menos errado que começa o livro, que é a parte da romantização da violência contra uma criança, né? Porque é uma violência, não deixa de ser, mesmo que entre aspas, né? Seja consensual, uma criança não pode consentir, mas enfim, a coisa degringola ao longo do livro, fica muito pior. É só ladeira abaixo, a ladeira ela nunca para. Então, mas é muito bom, muito bem escrito e nesse sentido de você refletir realmente sobre coisas da vida, né? Quanto o ser humano ele é complexo e quanto é difícil você, sabe, imaginar que existem pessoas assim, mas existem. E é isso, né? A vida é desse jeito. Então, Lolita olha, não lê no momento se você não aguenta esse tipo de história, não lê. Se você não tá no momento bom, não lê. Se você pensou assim, não lê. Eu acho que você tem que ir muito consciente, muito preparado, porque o que você vai encontrar não é bom. Não é bom no sentido de não é bom o conteúdo e o que a história faz, mas o livro em si é muito bom. Na sequência, outro maravilhoso. Eu gostei de quase tudo que eu li, não tem jeito. Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, que vai trazer aqui uma história sobre um mundo distópico. Entrou também no meu hall de preferidos, acho que... Nossa, eu acho que tá nos 3 livros, acho que meu top 3 tá aqui. Não tenho certeza, mas tem bastante chance de estar aqui. Os Despossuídos vai ter uma sociedade em que houve uma disputa aí entre, sei lá, comunistas e outras coisas no mundo, e esses comunistas / anarquistas, eles vão para a lua desse mundo, né, diferente, e formam uma sociedade anarquista lá, se estabelecem, e a gente vai então ter a história já 100 anos depois que isso aconteceu, com a sociedade já estabelecida. Então, um cientista tentando fazer contato com a Terra, que continua capitalista, normal, e vocês entenderam. E muito bom, é muito bom. É o tipo de reflexão que eu que já tenho um viés aí pra o famoso quem me conhece sabe. Enfim, achei muito interessante, mas não só isso, porque ele vai trazer, obviamente, essa civilização utópica, mas ele vai discutir todos os prós e contras dela, meio que usando esse experimento, vamos dizer assim, de sociedade. E é muito legal, é muito foda, porque ao mesmo tempo que você fica, eu pelo menos fiquei extremamente na merda de coisa assim, nossa, a vida podia ser desse jeito, né? As pessoas podiam ser melhores, as coisas podiam ser melhores. Ao mesmo tempo que traz ali, claro, os contras, e a gente nem tá falando de uma sociedade, por exemplo, com experiências socialistas que a gente teve no mundo de hoje, em que as pessoas tomam o poder, ficam lá e gostam e ficam nunca mais saem. A gente tá falando de uma sociedade que realmente deu certo, mas não só isso. O individualismo, ele existe de qualquer jeito. Então, mesmo eu tendo muitas coisas que eu fico apaixonada por, principalmente, né, doação comunitária, o mundo pelo todo e não pelo individualismo, mas também tem a parte dos contras do individualismo que é levantado aqui. E não só isso, tem várias coisas legais acontecendo, coisas científicas e discussões maneiras, e obviamente muito fala sobre, né, a posição da mulher nessas duas sociedades, são extremamente diferentes e gritantes, assim, então assim, queria um pouquinho, então é complicado. Me deixa triste ao mesmo tempo que me deixa muito feliz, e aquele livro que você lê pra realmente pensar a respeito, filosofar sobre, não é uma leitura rápida, fácil, é uma leitura que eu pelo menos acho que vale a pena fazer com calma e, enfim, digerir tudo que ela traz pra você. Eu li também Eu, Robô, do Isaac Asimov, que na verdade meu primeiro contato com o Isaac Asimov vai trazer aí 9 ou 10 contos de ficção científica ligado aí à história dos robôs, né? O filme O Robô não tem muito a ver com a história, tá? Acho que ele se inspira, mas não tem nada a ver, não. Mas, enfim, vai trazer essa trajetória, digamos, da tecnologia, dos robôs crescendo e... Enfim, né? Tem até uma série de livros que acho que é Cavernas de Aço, se eu não me engano, que daí são sobre os robôs já estabelecidos no futuro. Então a ideia desse conto aí, contando desde lá do começo. E é muito legal, muito interessante, todos os contos foram bem legais, acho que não teve nenhum assim que eu super odiei. Não é uma coisa, pra mim, pelo menos, super empolgante, mas eu achei legal e, de novo, como contos funcionou
bem joinha. Então, se você tem essa pegada meio ficção científica, quer ler uma coisa um pouquinho mais clássica, talvez, eu acho que é uma baita porta de entrada, porque eu gostei muito da escrita do Asimov, só acho que, né, não foi aquela coisa que ganhou o meu coração, talvez justamente por ser várias histórias passadas ao longo do tempo, não necessariamente conectadas. Então, acho que quero ler mais coisas dele e foi uma experiência legal. Li também As Guerras dos Mundos, do H.G. Wells, acho que é o meu terceiro livro que eu leio do H.G. Wells, então já tinha me ambientado na pegada. Também ficção científica, uma ficção científica clássica, então não é aquela coisa de oba-oba, coisas que a gente tem hoje, assim, de muita explosão, nanana. É uma coisa mais contida, obviamente, mas que é muito legal. Também faz você refletir bastante sobre a sociedade, sobre as coisas, pequenos pontos, assim, né, que ele joga. O Guerra dos Mundos, o filme, a adaptação, se inspira bastante na história, tem muita coisa da história, mas claro, com uma pegada mais moderna, então vai divergir bastante algumas coisas aqui. Mas achei muito legal essa premissa, muito jóia a forma que é conduzida e me prendeu, assim, apesar da característica, tipo, mais velha, o cara tem que ir a cavalo da cidade que ele tá até Londres, ou caminhando, é aquela coisa assim, passa muito tempo, é difícil, você não tem informação porque é no passado. Então, tipo, é isso, às vezes pega um pouquinho assim, mas pra mim funcionou super bem. Eu acho que as ideias do H.G. Wells são muito, muito, muito legais, então vale a pena. Li também O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, né? A Agatha Christie sempre é uma delicinha de ler, quer dizer, quase sempre uma delicinha de ler. Mesmo que não seja mudando o seu mundo, eu acho que funciona bem e que te entrete pelo que ela propõe que seja feito. Então, eu gostei muito dessa história, eu acho que não consigo pensar se é o meu favorito da Agatha, eu teria que parar pra pensar, até porque eu termino de ler, geralmente eu já esqueço meio que o plot, porque confunde tudo na minha cabeça, as coisas, não dá muito certo. Então, o que é bom, porque se eu quiser reler os livros, vai me surpreender. Mas nesse aqui, em específico, o plot dele é muito marcante, muito, muito, muito marcante. E eu tinha muita curiosidade, porque esse livro é o único da Agatha que tá nos 1001 livros pra ler antes de morrer, então eu queria entender o porquê que ele foi selecionado pra ser o escolhido. E realmente vale a pena. Eu gostei muito do plot. Eu acho que. Eu falei plot. É porque o resto é meio que padrão Agatha Christie. Alguém morreu, tem alguém investigando e tal. Aqui tem um carinho a mais, porque o Poirot, ele tá aposentado e ele meio que esbarra nesse caso de assassinato aqui. Ele acaba tendo que ajudar. Mas enfim, muito legal. Segue o padrão Agatha, mas realmente o plot foi bacana, então vale a pena. É uma boa porta de entrada? Talvez sim, acho que sim. Li também A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Será que eu já tinha lido alguma coisa dele? Já não lembro. Era pra eu ter lido alguma coisa ou foi o meu primeiro? Não sei. Mas enfim, gostei bastante. Aqui a gente vai ter a história de um cara que ele aposta que... Alguém aposta com ele, faz uma aposta. Um senhor, na verdade, né? Já não é nem... não lembro. Não lembro. Mas enfim, que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. A gente tá falando aqui de tempos antigos, né? Então não é tão simples que nem hoje. Então ele tem que pegar lá os navios e não sei o que, e dar a volta no globo em 80 dias. O que relativamente é bem apertado, né? Segundo comentários da época. Mas que, enfim, ele vai partir, só que tem um sabor a mais, porque ele vai ser confundido ali com um fugitivo da polícia, e então vai ter um cara que tá meio que atrás dele enquanto ele tá fazendo essa viagem. É muito legal porque ele passa por lugares muito interessantes, é uma história curtinha, tem aí acho que nem 200 páginas, ou um pouco mais que isso se for. E que passa muito legal, passa por diversas aventurinhas entre ele e o carinha, né, que é o funcionário dele que vai com ele. Então, bem saborzinho, bem legal, acho que foi bem interessante, quero ler mais coisas do Jules Verne. Não foi tipo, nossa, meu favorito, livro da vida, mas foi bem legal enquanto eu tava lendo. Li também Senhora, do José de Alencar, que eu queria ler principalmente porque eu li José de Alencar na época ali de escola, vestibular, e eu gostei muito, funcionou muito bem pra mim. E eu queria ver se ainda dava certo, então peguei Senhora. É muito legal, o plot bem da hora. Uma moça que ela era pobre, mas ela acaba por um motivo ali virando rica, e ela meio que quer casar com um carinha ali, e ela tem um motivo ali secreto do porquê que ela quer casar com o carinha. Claro, tempos antigos, lá sem muito romance, sem muito tchururu, é bem mais assim contido, mas achei muito legal, tem diversas pegadas bem interessantes aqui de fofoquinha antiga, então pra mim funcionou muito bem, gostei, eu gosto muito da escrita do José de Alencar. Não é aquela coisa, de novo, livro super favorito, porque
né, tem sua pegada aí antiga, mas gostei bastante, valeu muito a experiência. Li também o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, gostei bastante. Acho que é Wilde, não Wilde. Gostei muito da história, vai falar aqui muito uma reflexão sobre a beleza, sobre o que você acha que é belo, sobre a vaidade, sobre a futilidade da vida e da sociedade. Gostei bastante, acho que foi uma leitura que não me pegou como pega para tantas pessoas, assim, que eu vejo bastante pessoas apontando como favorito ou algo do gênero, assim. Pra mim não foi uau, mas eu gostei bastante, acho que é uma história bem construída e te deixa meio revoltado, mas te faz refletir sobre como você se vê, como você se enxerga, não só a gente, mas a sociedade. Então, enfim, é um clássico, eu acho que é daqueles que você tem que ler, eu não gosto do negócio da imposição, mas eu acho que vale a pena ler pra vida, assim, de experiência mesmo, pelo menos pra você pegar quando alguém faz algum tipo de sabe, de reflexão sobre e cita o livro pra você pelo menos estar ligado no que ele tá falando. Então, vale a pena. Li também o Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, que eu amei, foi muito, muito bom. É uma história muito interessante de um filho de uma família que nasce centauro. Então, e ele passa a vida inteira ele negando a história dele e a realidade dele, até que ele encontra uma outra menina que é centaura também. E é tipo aquele rolê do realismo mágico, enfim. É muito bom, tem diversas alegorias e reflexões também que é feito em cima disso, tipo, usando o negócio, né, mais fantasioso de você se transformar no centauro, mas eu acredito que o autor quis colocar ali como uma alegoria para diversas coisas que a gente pode colocar né, como sociedade, a questão da opção sexual, que é renegada pela sociedade, a questão da pessoa trans, né, que nasce num corpo que ela não se identifica. Não só isso, claro, coisas mais, assim, relevantes, vamos dizer assim, mas, enfim, coisas que a gente não assume sobre a gente, porque a sociedade impõe que é errado e você vive, sabe, a vida inteira lutando contra aquilo, e às vezes, quando você se livra dela, você talvez perde um pouco da sua essência. Então, muito bom, gostei muito. Quero ler mais coisas do Moacir Scliar. Sinceramente, os outros títulos dele não necessariamente me chamam atenção pelo plot, pela sinopse, mas eu gostei tanto da escrita, eu achei tão, tão, tão inteligente. Esse livro devia ter tanta mais relevância e ser conhecido por mais pessoas, que provavelmente eu vou ler alguma coisa dele mais só pelo amor que eu senti por O Centauro no Jardim. Li também o Chuchuzinho, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que era um livro... Eu já tinha assistido a adaptação, aquela adaptação que tem com o Leonardo DiCaprio, mas eu não lembrava nada da história quando eu fui ler. Tipo, eu apaguei totalmente da minha cabeça. Lembrava de algumas coisas, assim, dos vestidos e sei lá, do terno, mas não lembrava do que acontecia. E é uma história muito legal. É uma história bem curtinha também. Tem ali só 100 e poucas páginas, 140, eu acho, na versão que eu tenho aqui, bem de boa de ler. E é um rolê meio assim, como que eu posso dizer? Indigestivo, alguma coisa assim. No sentido de que parece uma história legal, parece uma história que você vai se divertir, mas não necessariamente. Tem um clima meio pesado, um clima meio... Mas enfim, gosto muito do personagem do Gatsby, gosto muito da adaptação também, assisti depois de novo e funcionou super bem pra mim, assim. Acho que tem as modernidades certas, assim, digamos assim, o que eles mudam no roteiro. Mas enfim, uma história muito... Outro daquele da lista mesmo, do Retrato de Dorian Gray, que não que você deveria ler, mas que vale muito a pena ler. Então, eu acho que o plot disso me surpreendeu e acho que vai surpreender as pessoas, então vale a pena. E pra fechar a minha lista de lidos, A Máquina do Tempo, também, do H.G. Wells. Esse foi o segundo que eu li antes do Guerra dos Mundos, e eu gostei muito da história. Aqui a gente vai ter uma máquina do tempo que vai jogar o cara pro futuro, mas é um futuro, não futuro de volta para o futuro, tipo um futuro eminente, assim, né? Não, de volta pro futuro vai pro passado, né? Tá, nada a ver. Mas não uma máquina do tempo que vai pra frente, tipo, daqui uns 30 anos. Ele vai muito pra frente. A sociedade, ela virou outra coisa já. E daí, essa é a grande filosofada da máquina do tempo. O que a gente se tornou e o que... Tipo, é muito a pegada de da onde a gente veio e pra onde a gente foi. Então, é muito legal, uma reflexão bem bacana, assim. De novo, é um livro bem antigo, ele não é uma coisa com muitos acontecimentos e... sabe? É mais um rolê meio filosófico, mais como um experimento, sei lá, sabe? Pensado. Enfim,
É isso. Mas gosto muito da escrita do H.G. Wells, como eu disse, as pegadas, os pensamentos, os plots que ele pensa é muito bom. Então, talvez eu deveria ter feito essas leituras com um pouco mais de textos de apoio para pegar as nuances, mas enfim, o que eu consegui tirar como eu mesma já foi suficiente e vale a pena. Beleza, agora eu tenho uma lista aqui que são os 13 livros restantes que eu não consegui ler. Eu vou citar aqui pra vocês e o que, se eu quero, se eu não quero, se eu acho que vai dar ou se eu acho que não vai dar. Então vamos lá, do maior pro menor de novo. Guerra e Paz, do Tolstói. Aí é uma novela aí que eu sempre coloco nas minhas listas do ano e eu acabo não criando coragem de começar. Mas no momento em especial eu não tava tendo um ritmo muito bom de leituras, então até agora eu não quero me sabotar e colocar um livro gigante. Porém, contudo, não desisti, porque gosto muito da escrita do Tolstói, adoro as histórias dele, mas é aquela coisa, 1.500 páginas que você tem que pensar com carinho pra começar. Então, virá, mas vai demorar. O próximo, Don Quixote, não sei se eu lerei, eu lerei na vida. Eu quero muito ler, mas sinceramente, pelo que eu li das pessoas que começaram a ler, pessoas que lê muito clássico, que gostam de clássicos e chega na metade e diz que blá. Então, tenho um pouco de medo de começar e falhar, mas não só por isso, mas por, tipo, ler uma coisa que talvez eu não esteja tão animada, mas vamos ver. Quem sabe, eventualmente, eu começo um audiobook, alguma coisa assim, tentar contornar. O Amante de Lady Chatterley, quero ler, mas também tenho medo que seja uma pegada meio caideira, assim, meio drama, só por drama. Então, não sei por que motivo, mas ainda estou criando um pouco de resistência com o Lady Chatterley, mas vamos ver. 1984, outro que, putz, a vida, depois que eu li Fahrenheit 451, e não foi lá uma baita de uma experiência, assim, acho que distopias me deixam muito deprimidas, muito. Então, eu não crio exatamente a vontade de ler, então eu quero, talvez seja como acabe fazendo como Don Quixote e pegue um audiobook, talvez, pra sair da inércia. O Mestre e a Margarida, quero muito ler, mas ainda não consegui encaixar, não parei. Mas a pegada ali do negócio que eu fiquei sabendo que, se eu não me engano, o diabo é um dos personagens aqui. Eu fiquei muito animada pra ler, mas é aquela coisa. Mesmo sendo uma história boa, você gostando e gostando da experiência, livros russos, eles demandam um pouco mais de atenção e cuidado. Então, não quero levianamente começar um livro num momento que eu não esteja preparada. Madame Bovary, da mesma pegada de Lady Chatterley, acho que esse aqui um pouco mais. Não sei se eu vou gostar. Eu gosto do rolê da protagonista mulher, o negócio da infidelidade ali, que geralmente é os temas polêmicos dessa época, mas enfim, ainda não criei coragem também. Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, é uma leitura que eu quero fazer e estou bem animada até pra fazer, mas já tô na dúvida porque eu comprei muitos livros do Jorge Amado, se você conseguir ver aqui, ó, esses aqui é a coleção do Jorge Amado. Então comecei a ler em ordem cronológica, porque eu tenho uma teoria muito boa sobre isso. Porque o Jorge Amado, ele começou a escrever livros desde a década de 20 até a década de 80, 90 ali. Então, ele escreveu livros ao longo de muito tempo. Então, ele pegou muitas nuances e muitos momentos do Brasil. E eu queria muito fazer essa viagem cultural com o Jorge Amado. Por isso que eu comprei vários e por isso que eu quero ler em ordem cronológica. Então, daí eu estou segurando, porque Gabriela Cravo e Canela é mais pro final das escritas dele. Então, virá, mas provavelmente não muito cedo. Kim, que foi um livro que eu comprei pela pegada de cultura indiana e pelos personagens. Eu sei que é um menininho, né, o Kim. E ele vai ajudar, se eu não me engano, ele vai ser contratado por um policial inglês ali, que é o colonizador, pra fazer alguma coisa. Eu lembro quando eu li a sinopse, eu amei, tá no Mil Livros pra Ler Antes de Morrer, e acabei comprando. Mas é aquela coisa, quero ler, mas não é, nossa, tô super empolgada. Admirável Mundo Novo, quero, mas mesma pegada do 1984, a trilogia aí, né, a trinca das distopias. Eu fico meio deprimida, então não sei, apesar de ser um livro curtinho, eu não sei se eu tô muito na vibe ou quando eu vou estar na vibe, então temos que ir com calma. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que eu tentei começar a ler uma vez numa época totalmente horrorosa, que eu não tava muito bem de leituras e eu não gostei tanto assim. É uma pegada mais existencial, mas eu sei que muita gente gosta. Mas eu já vi muita gente falando também que não é o livro favorito da Lígia, tem outros que o pessoal gosta mais. Então, fiquei naquela, quero, não quero, mas
como eu tenho me proposto a ler mais leitoras brasileiras, mulheres principalmente, o Li já tá na minha lista, então eventualmente vai ser lido. A Ilha do Tesouro, tenho vontade de ler, mas não sei se tô na vibe tesouros, piratas e aventuras na selva, então não sei. Também outro bem pequenininho, devia ler, porque 200 pagininhas ali. Vamos ver, vem aí. O outro, As Minas do Rei Salomão, que é uma aventura que também, pegada mais, né, Indiana Jones. Tem uma adaptação com o Patrick Swayze que é linda. Então eu queria ler pra também assistir de novo a adaptação, ver se realmente tem fundamento e é baseado no livro. Mas não sei, vamos ver se vai dar boa. Eu acabei deixando pra trás aqui um livro que eu tinha lido e eu não tinha notado, que é Coração das Trevas. Então, na verdade, eu acho que eu menti, eu li 18 e não li 12 em vez disso, mas tá bom. Esse foi uma leitura que eu não gostei, entrou nos meus desfavoritos desse ano com muita dor no coração, porque eu entendo que ele é um clássico e talvez faça sentido na cabeça dos outros, mas na minha não fez. Foi só muito chato e tarará. Agora eu lembrei porque que eu fiquei um pouco mais resistente a ler A Ilha do Tesouro, foi porque eu li O Coração das Trevas e não gostei tanto assim. Entendo a pegada ali do voltar às raízes, voltar a ser sabe, viver na mata e isolado e tarará e colonizadores e tudo mais, e críticas, mas não gostei. Foi uma leitura bem difícil de fazer, bem difícil de terminar, então tá bom, não dá pra ganhar todas. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essas foram minhas leituras feitas e não feitas aí dos 30 antes dos 30. Deixa aqui embaixo se você aí quer, principalmente os que eu não li, me dá uma incentivada aí, porque todos esses eu tenho na minha estante, então eventualmente eu tenho que ler. Então, por favor, me deem impulsos aí pra eu, quem sabe, aí seguir. E estou pensando se vou trazer uma lista aí, sei lá, 35 antes dos 35, 40 antes dos 40, não sei. Uma coisa mais pra frente, mais fazível, porque, né, a vida não é fácil, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!